Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se em negação, como o governo espanhol. João Miguel Tavares confessa-se magnânime, depois de ter conhecido a deliberação da ERC sobre o caso Relvas. E Pedro Mexia tem uma declaração de amor para fazer. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos os 11 de Varsóvia, que por acaso foram 14 com as substituições, mais os restantes 9.999.998 que vibraram com a vitória da seleção. As exceções são o meu filho, Pacheco Pereira. Portugal está nas meias finais do Europeu de Futebol e vamos falar disso daqui a pouco para avaliarmos se será melhor a seguir termos pela frente a Espanha ou a França. Antes, porém, temos os ministros e os ministérios neste Governo Sombra e o Pedro Mexia quer ser desta vez ministro do alívio, com suspiro e tudo. Pedro Mexia. Eu não suspirei, mas toda a gente suspirou. Aliás, foi engraçado porque houve pessoas que fizeram o trabalho de comparar as primeiras páginas de vários jornais europeus. Estamos a falar da Grécia e das eleições gregas. A seguir às eleições gregas, e todos eles tinham variantes ou variações da expressão Europa suspira de alívio. Ainda houve algum receio, porque num primeiro momento os socialistas gregos diziam que só aceitavam entrar para o governo se a extrema-esquerda também fizesse parte da coligação. Sim, mas isso houve ali um instante de suspense, porque se pensava que, na expressão do professor Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, na própria das eleições, voltava a ser a mesma marmelada. Isso é a ciência política avançada. Não, quer dizer, não fazia nenhum sentido que, tendo ganho um partido pró-memorando, que o Syriza estivesse no governo. Não, a questão é que se o PASOK se recusasse a entrar no governo, não havia maioria para formar esse governo. Claro que não havia, mas estava fora de questão o Syriza fazer parte do governo, não sendo o vencedor. Parece-me claro. Mas o que eu queria falar é dessa questão do alívio, porque a questão do alívio tem uma dimensão absurda e uma dimensão óbvia. A dimensão absurda é que a Nova Democracia, que ganhou as eleições, foi um dos partidos que levou a Grécia ao estado em que a Grécia está hoje. A Nova Democracia e o PASOK são os dois partidos históricos da democracia grega dos últimos anos, das últimas décadas, e são os partidos que, por incompetência ou conivência, deixaram que a Grécia chegasse onde chegou, mentindo nas contas, não fazendo grande coisa em relação à evasão fiscal e outras matérias desse género. E, portanto, nesse sentido, não é muito de esperar que quem causou o problema o venha resolver. Tanto mais quanto nós sabemos que o atual primeiro-ministro grego, quando estava na oposição, foi um veemente opositor do resgate pedido, na altura, por Papandreou, pelo primeiro-ministro socialista, e, portanto, nada na sua história nos leva a crer que venha dali a solução, até porque toda a gente que se tem debruçado sobre o caso grego sugere que não há solução mesmo. Que não há solução. Agora... É muito difícil aceitar essa formulação para um país. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Não há solução dentro do euro, dentro da Europa. Não é. Claro que há solução. A solução é sair. Aliás, há uma série de opinião pública ou publicada à direita, digamos assim, que ficou desiludida porque esperava que o Syriza ganhasse, porque assim, pronto, saíam do euro, acabava-se. Embora o Syriza diga que não quer sair do euro, o que, enfim, é uma posição um bocadinho insustentável. Agora, há uma dimensão que eu acho engraçada, que é as pessoas ficarem chocadas por alguém ficar aliviado que um partido de extrema-esquerda não ganhe eleições. Parece-me quer dizer, há alguma razão pela qual há décadas que partidos de extrema-esquerda não ganham eleições na Europa. Não é absurdo que isto aconteça. Aliás, que nós temos uma série de pessoas, o Ricardo é uma delas, que diz habitualmente, e há outras que dizem habitualmente, eu voto nestas pessoas porque elas não são poder. Conheço várias pessoas que votam à esquerda do PS e que dizem isto. E, portanto, é normal que as pessoas, quando veem trotskistas, maoístas e outros istas, com uma história tão encantadora no século XX, a aproximar-se do poder, as pessoas digam: epá, vamos ver se eles não chegam lá. Também se suspirou de alívio, Ricardo Araújo Pereira? Suspirei por causa do que o Pedro diz, porque o que saiu destas eleições é que vamos insistir numa fórmula que tão bons resultados tem dado. E, portanto, estou aliviado com toda a gente. Eu acho que é verdadeiro isso. O meu sentido de voto normalmente é guiado por esse pensamento.
votar sabendo perfeitamente que eles não vão ganhar. Agora, os gregos andaram a votar nas pessoas que fizeram com que a Grécia fosse isto. Bem, na verdade, é difícil imaginar um pouco pior. Na verdade, a maioria dos gregos votou em partidos que se opõem à austeridade, mas aquela regra de que o partido mais votado tem um bónus de 50 deputados é que permite que se formasse uma maioria pró-austeridade. E mesmo com essa regra foi preciso repetir eleições. Imagine-se o que seria a possibilidade de formar um governo sem essa regra. O problema ficou resolvido ou adiado apenas, João Miguel Tavares? Eu diria que nem uma coisa nem outra, na verdade, não é? Então. Ou seja, não está definitivamente resolvido e não está adiado no sentido em que saiu de lá um governo, quer dizer, não é a Bélgica, não é? Apesar de tudo agora, não é? O nosso país favorito que continua a crescer, o país favorito do Ricardo que continua a crescer depois de um ano e tal sem governo. Sem governo nenhum. Mas na Grécia não estava a correr bem. E porquê que isso é curioso? Porque o facto de não ter governo impedia o país de impor medidas de austeridade. Exato. Mas eu não parece que essa fosse uma boa solução para a Grécia. Portanto, neste momento há governo. Agora, vai no sentido em que não há um adiamento. Agora, está resolvida a situação? Não, isso aí estou como ao Pedro. Evidentemente que não está resolvida. Nem ninguém sabe se as famosas medidas de austeridade conseguem realmente ser impostas. Eu apesar de tudo, como gosto de ver a Grécia na Europa, fico contente que as coisas... O que é curioso é que haja uma solução governativa, pelo menos. O que é curioso é que quer à direita, quer à esquerda, vi comentários de natureza absolutamente não democrática. À direita dizendo tem que ganhar a nova democracia porque não há alternativa, que é um comentário antidemocrático por excelência, e o outro comentário antidemocrático à esquerda é ganhar a nova democracia é a vitória do medo, aquelas pessoas não votaram em liberdade. Quando ninguém vota em liberdade, quando uma pessoa vota com a carteira não vota em liberdade. Ninguém em crise vota em liberdade. Pronto, fica entregue a pasta do alívio ao Pedro Mexia. O Ricardo Araújo Pereira quer desta vez ser ministro da moção de censura. Para votar como, Ricardo Araújo Pereira? Abster, como o PS. Uma abstenção violenta? Sim, não, desta vez nem sequer é violenta. Não se pode dizer desta vez que seja uma abstenção violenta. Desta vez é uma abstenção muito sossegada. Estamos a falar da moção de censura do PCP. Do PCP, exatamente. O PCP apresenta a moção de censura porque esta moção de censura é apresentada por pessoas que acham que, por exemplo, que o desemprego não é só um indicador. Ou seja, é uma maneira das pessoas que acham isso mostrarem o dedo médio a quem acha que o desemprego é só um indicador. Só para ficarmos no âmbito digital. Estás a perceber? O que é que sucede? Portanto, há quem olhe para o país e pense, portanto, o número do desemprego está neste valor, o governo não consegue, na melhor das hipóteses não consegue, na pior não quer fazer nada para resolver o problema. E mesmo as coisas que o governo se propôs resolver e por causa das quais impôs os sacrifícios que geraram o desemprego estão a falhar. Quinta-feira, o ministro Vítor Gaspar já começou a preparar-nos para a meta do déficit não ser atingida. Votaria favoravelmente a moção de censura. Mas eu quero compreender a parte do PS, Carlos. Eu sou uma pessoa que gosta de saber o que é que os outros... gosta de justificar, perceber o outro, no fundo. O outro com letra grande, com aquele O. E é isso que eu estou a perceber. Perante este panorama, o que é que uma pessoa de bom senso faz? Abstém-se. Que efeito político é que antevê para esta moção de censura, João Miguel Tavares? Em termos práticos, nenhum, não é? Como é evidente, a moção de censura vai ser chumbada. É verdade que, em termos de timing, não sei se foi ocasional, mas suponho que os senhores do PCP é gente aplicada e que sabe fazer as suas contas. Este posicionamento de Vítor Gaspar, que basicamente o que nos está a dizer é nós não temos maneira nenhuma de ir cumprir o famoso déficit dos 4,5, vai dar combustível à moção de censura para se conversar muito sobre esse assunto, mas efeitos práticos não vai ser nenhum. O PS tinha alternativa à abstenção, Pedro Mexia? Bem, é uma moção de censura ao PS, de certa maneira, não é? Porque o PS, na verdade, é que o PC censura este governo e a política deste governo é normal, não tem novidade nenhuma, com a vantagem de levar o Bloco atrás, que dá sempre um certo gozo ao PC quando acontece, até porque ele já esteve do outro lado e não gostou, o que também acontece, mas claro que é uma maneira de deixar o PS totalmente impedido de votar, porque votar a favor desta moção de censura significa, no fundo, aquilo que o PS se comprometeu desde o princípio a não fazer, rasgar o memorando. Rasgar o memorando. O PS não pode fazer isso. Temos, portanto, um ministro da moção de censura, o Ricardo Araújo Pereira, e vamos ter um ministro dos negócios estrangeiros, o João Miguel Tavares.
com os olhos postos no Equador, o que é que faria se estivesse à frente da diplomacia equatoriana, João Miguel Tavares? Nós estamos a falar de Julian Assange e eu, portanto, imediatamente traria Assange para o meu querido país, porque a América Latina, como todos nós sabemos, tem uma boa tradição de revolucionários. Rafael Correia. Exatamente, como o professor Rafael sugeriu que vai acontecer. Vamos contextualizar. Julian Assange, o fundador do Wikileaks, está refugiado na Embaixada do Equador em Londres, pediu asilo político aos equatorianos e, à porta, está a polícia britânica pronta a prendê-lo se ele sair de lá de dentro. É este o quadro. Certo. A parte divertida no meio de tudo isto é que aquilo de que Assange está acusado são de crimes de natureza sexual. Na Suécia. Na Suécia. Portanto, isto é a globalização. Exato, que é uma coisa quase impensável, haver crimes sexuais na Suécia. O que é que pode ser crime? O que é que pode ser crime na Suécia? O que é que Assange terá feito? Ora, e portanto, Assange... A teoria dele, basicamente, é dizer que, isto não tem nada a ver com crimes de natureza sexual, eles querem pôr em Guantánamo nos Estados Unidos. E, portanto, é sempre eu tenho aquela teoria de quando há teorias da conspiração, significa que, de modo geral, o envolvido... Essa teoria não é muito conspirativa. Não achas também? Estás assangiano? Não. Mas o que eu acho graça nisto tudo portanto, temos uma pessoa que... Não é destituído de probabilidade. Não é absurdo. A única coisa que eu acho óbvio extraordinária mas o que é giro neste caso é que temos basicamente alguém a querer fugir à justiça do mundo ocidental para ser entregar ao Equador, país certamente altamente respeitável, cujo presidente é amigo do Hugo Chávez e que há menos de um ano e meio estava cercado num hospital pela polícia. Isto é um embaraço diplomático para quem, Pedro Mexia? Para ninguém. Não? Embaraço diplomático não é um embaraço diplomático para ninguém. Eu sei para quem é. Já lá vamos. Bom, em primeiro lugar, é óbvio que não é realmente uma tese conspirativa, porque digamos que o Assange não é amigo do FBI no Facebook. Portanto, não é uma figura bastante testada na América. É uma figura, mas o salto da Suécia para os Estados Unidos... O Assange é uma figura curiosa, que é muito detestada é detestado por pessoas que não o conhecem e é muito detestado por pessoas que o conhecem. Eu sugiro às pessoas que são fãs de Julian Assange que tenham apenas um vago conhecimento dele, que sigam o que o Guardian, o jornal inglês, Guardian foi escrevendo ao longo dos meses e dos anos sobre Assange, desde a descoberta deste santo que nos vai dizer a verdade sobre os podres, até este crápula que nos andou a manipular. É muito engraçado ver... Agora, também é muito bom que ele vá para uma República das Bananas. Acho que neste caso se pode usar a mesma expressão. Não se trata de ser República das Bananas. Trata-se de ser uma república que processa, persegue, multa jornalistas, fecha jornais, há boa tradição chavista, e a Assange já entrevistou o presidente do Equador no seu programa. Rafael Correia. Um programa patrocinado pelo Kremlin, isto é público, isto não é um programa patrocinado pelo Kremlin, na Rússia, onde ele já entrevistou amigos, pessoas do Hezbollah, etc. E, portanto, é uma figura encantadora. O que é que imagina Julian Assange a fazer no Equador, Ricardo Araújo Pereira? Se fosse na Bolívia, não é? Sim. Imaginavas duas ou três. Tenho dificuldade porque é difícil imaginar, mas eu queria... É que há bocado não foi respondida uma questão para a qual eu tenho a resposta, por uma vez. O embaraço diplomático. Para quem o embaraço diplomático é para quem? E é para o professor Adriano Moreira. Então? Adriano Moreira, sim. Porque eu tive aulas na universidade com o professor Adriano Moreira. Nada do que ele... Não é. Nada do que ele mencionou me pode preparar para comentar um caso de um tipo que... Qual é a nacionalidade deste Assange? É australiano. Revelou dados sobre os serviços secretos americanos. Está em Inglaterra, na Embaixada do Equador, por causa de um crime que cometeu na Suécia. O professor Adriano Moreira não me disse nada em termos geopolíticos que me pudesse preparar para isto. Pronto, entregamos então os problemas da diplomacia ao sempre muito diplomático João Miguel Tavares. Obrigado, daqui a pouco o futebol e a campanha até agora vitoriosa da seleção portuguesa no Euro. Ainda antes, o Pedro Mexia quer fazer aqui uma declaração de amor. Em verso ou em prosa? Não, em prosa e com alíneas. Mas pode ser prosa poética. Não é? É bem prosaica. Vai rimar. E quem é que se pode gabar de lhe ter conquistado assim o coração? O Ministério Público. Era o meu palpite. Como seria de prever, porque a Ministra da Justiça, que tem entre mãos um dossiê muito melindroso, que é nomear o novo PGR, o novo Procurador-Geral da República. E falando, acho eu que
com pouco avisadamente do perfil desejável, disse que tem que ser alguém que ame o Ministério Público. O que é uma formulação bastante estranha, não só porque revela uma vida emocional um pouco triste, como não me parece que seja exatamente essa, não me parece que seja exatamente essa isso que se requer. Suponho que o que ela quer dizer, o que a Ministra quer dizer é que seja alguém que privilegie a autonomia do Ministério Público, etc. A formulação não me parece muito... Aliás, foi numas semanas em que eu acho que não correram muito bem à Ministra, porque, enfim, o novo mapa judiciário do barato que seja uma medida bem feita, embora não me tenha debruçado sobre ela, mas houve algumas propostas do Ministério neste último ano, desde o registro de pedófilos que já falámos aqui, até à lei do enriquecimento ilícito que já falámos aqui, que foi felizmente chumbada. Tem havido alguns passos em falso. E se há nomeação importante não só para o Governo, não só para a Justiça, mas para o país e para a saúde mental dos portugueses, é o próximo Procurador-Geral da República. Alguém em quem se possa confiar, alguém que exerça o poder, alguém que exerça os poderes que tem em vez de se queixar dos poderes que não tem, alguém que diga coisas sensatas aos jornalistas, que não fuja às questões, que não seja suspeito de conivência com os partidos. E isso nós não temos há muito tempo, e era muito importante que Paulo Teixeira da Cruz escolhesse um bom PGR, independente de quem é que ele ama. Acho que se deve amar quem se quiser. Candidato-me ao prémio Ilga dizendo esta frase. Partilha este amor do Pedro Mexia, Ministro da Justiça, João Miguel Tavares? Não, eu infelizmente, já ao longo da minha vida encontrei a justiça na cama com tanta gente já, que eu já não consigo sentir amor por nada do que venha dali. Agora, faz falta. Faz falta. Reacionário é. Está manchada, está suja. Já apanhei. Exatamente. Eu sou um rapaz Ele queria uma justiça virgem. Não, virgem não, mas digamos entre a virgindade e o gangbang há uma... Tu és o maior utilizador dessa palavra na rádio portuguesa. Eu adoro gangbang. Pronto. E o que é que se lhe oferece dizer depois do que já foi dito, enfim, eu por acaso eu não concordo com o Pedro. Eu acho que de facto é preciso amor. É preciso um homem que ama a justiça, mas que não queira fazer amor com a justiça, no sentido mas não é mais... a justiça, é o Ministério Público. Pois está bem, um mas que não faça amor, se faz favor. Não... Pronto, já sabemos do amor que o Pedro Mexia até às paredes confessa. Agora o Ricardo Araújo Pereira considera estar em negação. Recusa-se a aceitar o quê, Ricardo Araújo Pereira? Recuso-me a aceitar que Espanha tenha sido ou vá ser resgatada. Ou esteja a ser. Está como o governo espanhol. Estou como o governo espanhol e acho que toda a gente, não sei se é só o governo espanhol, se é a própria Europa também, se é a própria Europa, parece... Para já nós não sabemos ainda bem se Espanha já foi resgatada ou se está a ser. Portanto, aquela coisa que houve para os bancos, não é bem um resgate. Ainda vão pedir. Resgate, não é bem, não se sabe. Mas qual é a taxa de juros? Não sabemos bem ainda. Vamos ver. Dá a sensação de... É como os espanhóis continuam a dizer que não são Portugal, toda a Europa manifesta saber bem... Nem Uganda. Sim, nem Uganda. Pronto, a Europa toda, porque depois a Itália também diz que não é Espanha e a Irlanda diz que... A Europa toda tem bem sabido o princípio da identidade. Mas esta faz lembrar, esta coisa da Europa, faz lembrar o menino querido do professor. Sempre que alguém se porta mal na turma, vai para a rua. O menino querido do professor faz a mesma coisa, não foi bem. O que ele fez não foi bem isso. E pelo visto, Espanha é o menino querido do professor? Sim, Espanha é um menino grande que pode dar uma carga de porrada ao professor. Por isso é que é querido. O que Espanha fez não foi bem o que Portugal fez, nem o que a Grécia fez. É outra coisa. E aposto que a Itália também não vai ser bem a mesma coisa. Resgata a linha de crédito, João Miguel Tavares. Nem uma coisa nem outra. Outra vez. Hoje é nem uma coisa nem outra. Não, aquilo... Eu agora deixa-me fingir um bocadinho Ricardo Araújo Pereira. Espanha é como se estivesse a ser assaltada no metro, estás a ver? Mal limitado, eu não falo assim. E quando Espanha está... É como quando nós somos assaltados. A gente tenta mostrar-lhe só o que temos em um ou dois bolsos, não é? Porque não queremos dar realmente tudo o que temos. E então é exatamente isso. Toma lá 100 mil euros a ver se o ladrão, que são os mercados neste caso, fica contente e se vai embora. Simplesmente, o ladrão já conhece bem o caso e, portanto, eu acho que vai mesmo querer que despejos os bolsos todos. O ladrão são os mercados?
Esta- São os mercados. Não percebeste a Então os minha... mercados não, não é que eram... ele está a Os mercados não Estava a eram... imitar Ricardo Espanha. Espera lá, os mercados não eram as abelhas? Não, neste caso são os ladrões. Quem é que é o urso Mas, no meio olha, disto tudo? O urso no meio disto tudo somos todos nós, infelizmente, isso já se sabia, não é? Agora, não temos outro papel disponível. Não, basicamente, o que a Espanha e a Europa está a tentar fazer é que com 100 mil milhões alguém se acalme, não é? Porque é para depois não irem aos 750 mil milhões, que é aquilo que está em cima da mesa como alternativa. Mas agora duvido que isso chegue para alguma coisa, porque aqueles 100 mil milhões são, de repente, a suposta linha de crédito é imediatamente transformada em dívida pública espanhola. Esta semana já se começou a falar de 700 mil milhões para a Itália e a Espanha. 700 mil milhões. Eu recordo E, que de nós somos repente, uns a dívida escalões pública passa de com 100 e tal, 78 mil milhões. Atenção, Nós não somos ninguém. Isto é uma gorjeta, o que eles nos deram. E a seguir vem Chipre, ou, É 10%. ou o Chipre, segundo a doutrina divide. Chipre ou o Chipre. Ou o Chipre. Bem Imagino perguntado. que com isto, aquele alívio que o Pedro Mexia proclamou no início por causa da Grécia, fica posto em causa. Tendo em conta que era um alívio, entre aspas, fica posto em causa as aspas, basicamente. Mas quer dizer, realmente eu estou chocado um político negar a situação em que o país está e utilizar outro nome para as medidas. Isso é inédito, é inédito. Está explicado o denial do Ricardo Araújo Pereira e é a vez do João Miguel Tavares se declarar magnânimo, com maiúscula e Exato. trocadilho. Exato. Explique lá isso, João Miguel Vem Tavares. Carlos Magno. Carlos Magno, o senhor presidente da ERC, não é? E o que é que Não gostou do relatório da ERC sobre o caso Relvas? Não gostei no sentido em que estava à espera de um milagre, mas foi de Foi encontrar também- as minhas expectativas todas, só nesse tá sentido. bom. Ou seja, Foi também ou seja, surpreendente. o relatório da ERC é exatamente tudo aquilo que a gente já tinha previsto que ele iria ser, e nesse aspecto a gente fica confortável. Mas isso é bom, é uma espécie de confiança nas instituições. Agora, é a confiança nas fiabilizar. instituições, É porque fiável. basicamente o que a ERC fez agora é o mesmo tipo de relatório que já tinha feito no caso Pedro Rosa Mendes e é o mesmo tipo de relatório que já tinha sido feito nos tempos do PS e, portanto, Carlos Magno não é mais do que agora o Azeredo Lopes do PSD. E o que é que se passa? A mecânica é sempre a mesma, que é, há um caso polémico, não é? Há um caso polémico. E, portanto, nós fazemos assim. O caso é polémico e então é desagradável de ser dirimido na praça pública. Geralmente diz sempre respeito ao governo, que foi, curiosamente, quem nomeou as pessoas que lá estão e o presidente da ERC. E então fazemos assim. Ouvimos o que é que as pessoas de um lado têm para dizer. Ouvimos o que é que as pessoas do outro lado têm para dizer. E no final concluímos. As pessoas Mas o disseram resultado coisas foi diferentes. Pega aí. E depois no final o relatório conclui. Estas pessoas disseram coisas diferentes. E portanto disseram coisas diferentes. Não podemos concluir coisa Não, nenhuma. mas há uma coisa muito- É isso o relatório da Mas há uma coisa muito boa. E no final, desculpa só, no final votam consoante as pessoas que lá os puseram. 3 para o PSD, 2 para o PS. E viva a independência das nossas instituições. O quê? E nós a pagar Carlos Magno funcionários. Atenção que isto foi acompanhado por aquele gesto. Aquele gesto húngaro, nós do a pagar, punho, do punho nós a que bate pagar na os mesa. vogais, os Notas. presidentes e mais umas dezenas de técnicos fazem um trabalho importantíssimo que nós já sabemos à partida qual é. Carlos Magno disse que estava chocado. Queria 5-0. Exato. Uma uma goleada. A maneira como ele formulou é muito divertida, porque ele disse, portanto, o voto foi 3-2. Imagino que ele tenha sido o último a votar, não sei, como presidente, não faço ideia se é assim que acontece. Será mas- voto na urna? Não creio. Braço no ar. Bom, mas de qualquer maneira, o voto foi 3-2, portanto, se ele tivesse votado de uma maneira diferente, o resultado seria diferente. E a maneira como ele formulou ontem na quadratura do círculo foi o seguinte: e eu votei, e quando acabou a votação, fiquei chocado com a votação. O que é uma votação que ele próprio tinha acabado de decidir. Claro que se pode dizer. O que ele estava a dizer é que gostava que não tivesse. E era. Que não tivesse. Ele queria 5-0. disse ele. Mas quer dizer, mas isso é um trabalho prévio, ou seja, aquele texto, tal como se vê depois no voto vencido, enfim, o voto, a declaração de voto De vencido, sim. Sim, do Armas voto vencido, Carvalho, sim. que ele votou contra. Só hesitei o voto vencido porque o Carlos Magno faz muita questão de dizer que a ERC não é um tribunal. Mas o método que a ERC utiliza é um método muito curioso, que é, não só faz um enunciado minucioso de tudo o que as pessoas disseram. Aliás, a maneira que eles arranjaram de dizer que trabalharam está, de facto, naquele articulado que é ao pormenor. São 48 páginas. 48 páginas e 237 pontos. Mas depois... Vem descrita a gravata do... Não. Mas isso foi dito fora do âmbito. Mas depois, a questão não é só, como o João Miguel disse, e é verdade, a questão não é só que eles tenham concluído que havia opiniões diferentes e, portanto, não podiam decidir. Que é sempre esse o método, atenção. É que eles só dão comprovado
aquilo em que ambas as partes concordam. O que é uma maneira, Mas é sempre assim. o que é uma maneira interessantíssima de dirimir um conflito. E o que é que me diz do Portanto, estão de conceito- acordo com isto? Só falta dizer, Não, damos comprovado que atenção. Miguel Galvas existe. Falta dizer isso. Falta dizer isso. Bárbara Reis é uma pessoa. Falta dizer Deixa-me só isso. acrescentar um detalhe, porque isto não tem sido muito falado na comunicação social, porque há lá uma questão factual, que é que Miguel Relvas garantiu que não tinha havido um segundo telefonema numa determinada tarde a Leonete Botelho, que é a editora de política do Público. E isso, felizmente, foi uma coisa que ela conseguiu provar factualmente Através que do o registro ministro das estava a chamadas mentir da Ótimos. através do registro das chamadas da Ótimos. Claro que Miguel Relvas, e depois foi perguntar, olha, mas afinal o que é que se passou? Já não me lembrava destes telefonemas todos, realmente, eu falo com tanta gente. É muito Foi assim. engraçado que E pumba. o método de fuga de Carlos Magno no programa, na quadratura do Círculo, foi, que imagino que seja que ele vai utilizar, foi pôs a discutir um tema que tem muito interesse, devo dizer, que é as questões editoriais, nomeadamente uma espécie de guerra civil que há no público entre a direção e o Conselho de Redação, e pôs a dizer que esta deliberação da ERC tinha a ver com a maneira como a ERC entendia o poder editorial em Portugal, que é um assunto interessantíssimo e relevante, mas que não foi para isso que a ERC interveio. O que é que me diz do conceito de pressão inaceitável, mas não legítima, Ricardo Araújo Pereira? Acho ótimo porque é o negativo do pode-se fazer, mas é proibido. Repare, pode-se fazer, mas é proibido. É pela positiva. É um conceito Agora, que Carlos Magno tem trazido a público, mas que não incluiu, está sim, no não relatório. incluiu, e é pena, porque de facto esse merecia ficar... Está, de certa maneira. Está indiretamente quando se refere Não que está há assim questões formulado. Mas éticas. Não merecia está esta formulado formulação. exatamente. Mas, sim, essa Porque a não. formulação é inaceitável, mas não ilegítima, significa não se pode fazer, mas não é proibido. É o rigoroso oposto de pode-se fazer, mas é proibido. É o que o ministro fez, não se pode fazer, mas não é proibido. E ainda por cima, É a não, história da nossa vida pública. não tomando conhecimento, isto é, não deliberando sobre a questão mais grave que estava ali incluída, que era a questão das referências à vida privada do jornalista, e que é a parte mais chocante da suposta intervenção do ministro, vai buscar um outro caso que não tinha sido falado, que ele invoca em defesa da não sei de quê. Em defesa não sei de quê. Eu ia dizer em defesa da ERC, mas nem sequer é em defesa da ERC. Que é que o Presidente da Câmara do Porto também alega que há uma jornalista do Público que vive com uma pessoa, com um Segundo vereador, o público, suponho eu. com inexatidões factuais, Exatamente, e o público, aliás, contesta isso. exige uma Portanto, retratação. voltamos ao que era a ERC anterior, que é uma luta com os jornais e não a favor do jornalismo, e a ERC prova em cada decisão, com governos do PS ou do PSD, com uma maioria de um ou do outro, a ERC está como autoridade, prova a sua inutilidade. Mas é muito reconfortante para nós, que somos pessoas que trabalham na comunicação social e, no meu caso concreto, que às vezes apetece-me dizer coisas que eu não sei exatamente se podem ou não merecer a censura da ERC, perceber que se o Relvas não foi apanhado, não há nada que nos apanhe. Não há nada. Ficou clara a magnanimidade do João Miguel Tavares. É a altura do que verdadeiramente importa, como diria o próprio João Miguel, o futebol. A seleção portuguesa está nas meias finais do Europeu. Posso concluir pelos comentários que fez aqui na semana passada que está surpreendido, Ricardo Araújo Pereira? Sim, estou surpreendido. Eu estava surpreendido na altura que toda a gente achasse que nós íamos ser campeões da Europa. Porque, de facto, não havia razão nenhuma para exigirmos isso à seleção. Assim, é melhor. Fico surpreendido. E com o acredita facto que esta seleção pode chegar à final? Acredito porque não está tudo a correr bem. Estamos a jogar melhor, estamos mais unidos, o Postiga lesionou-se, é tudo. Há uma série. Peço desculpa, está a ver? É isto que eu digo. Pois a ERC pode de facto, com razão, mas uma vez que não apanharam o Real, mas a mim não me tocam também. Não tocam. Isso é falta de respeito pelo grupo de trabalho. Pois é, pelo grupo de trabalho. É uma das faltas de respeito pelo grupo de trabalho. Os jogadores até já fizeram blackout por causa de situações dessas e de comentários desses. A seguir à vitória sobre a Holanda, por exemplo, não falaram à comunicação social. E Paulo Bento defendeu assim a iniciativa. Nós temos direitos também. Nós não temos só deveres. Não é? Ou seja, há direitos e deveres daí e há direitos e deveres daqui. Nós todos que estamos aqui, 2 orelhas e uma boca. Não é? Ouvir e falar. E desse lado é precisamente a mesma coisa. Ouvir e falar. Podemos falar um bocadinho menos, só nos deram uma boca e ouvir um bocadinho mais, porque nos deram 2 orelhas, mas a grande verdade é que devemos fazer uma coisa e outra. E isto parece aqui deste lado, temos de dar sempre a outra face. E eu digo-vos sinceramente, não dou sempre a outra face. Não faz parte do meu feitio. E não vou dar, quando tiver razão, não vou dar a outra face. E aqueles que estão comigo, defendê-los-ei até não poder mais. Até não poder mais. Quando não os puder defender, já sabem, pego no trolley
e vão-me embora. E por enquanto o trolley continua arrumadinho. O trolley continua muito arrumadinho. E duas bocas. Não. Como é que A é? contabilidade das bocas e das orelhas foi muito bem feita. Tá bom. Foi bem feita. Ainda Duas dizem orelhas, que nós há problemas de matemática e não sei, não há. A contabilidade foi bem feita. Isto é a variante daquela coisa dos macaquinhos, não é? Exato. Mas o Pedro há bocado falava nisso e é verdade. Uma vez no final de um jogo em que o Sporting perdeu ou empatou, não lembro, mas acho que perdeu, com um gol com a mão de um jogador do Passos de Ferreira, Paulo Bento disse: futebol, basquetebol, handball, Isto é mão. uma variação. E isto é de facto o mesmo ritmo, o mesmo tom. É a sensibilidade de poeta que identificou Isso isto. é. Mas já agora ele está-se a queixar do quê? Mandam bocas à porque seleção. assim, mas que os jornalistas... do Carlos Queiroz. Há Só se for, ser. não, Há duas mas então questões e o sobre- blackout é por causa de Manuel J. Casqueiros? Quer dizer, ou é por causa dos jornalistas? Mas por outro lado, por causa dos jornalistas, quer dizer, o que é preciso fazer mais? Os jornalistas desportivos que acompanham a seleção andam aos pulos, aos gritos, com as camisolas vestidas. Olha, Inês Mendes vai ser por causa disso que estás a dizer também. E bem. Há uma coisa que eu gostava de dizer, uma sobre o blackout e outra sobre as declarações do Paulo Bento. Sobre o blackout é que o facto dos jogadores deixarem de falar à imprensa porque são criticados. A primeira coisa que me ocorreu quando eles decidiram o blackout foi pensar que meninas, mas depois lembrei-me das senhoras que jogam futebol. E o grau de virilidade dessas senhoras é muito mais assinalável do que esta. Essa decisão é absolutamente... Os jogadores, como todas as pessoas que estão no espaço público, incluindo nós, estão no espaço público para serem criticadas. Portanto, ou aguentam ou mudam de vida. Ponto número 1. Ponto número 2. Gostei e isso não foi devidamente salientado, da pequena homenagem ao debate sobre a laicidade que Paulo Bento deu, dizendo: as pessoas queriam que eu desse outra face, mas eu não sou assim, eu não dou outra face. Portanto, o cristianismo continua a ser rebatido pelas grandes figuras. Uma clivagem entre Paulo Bento e Jesus Cristo, da qual não estávamos à espera. E Mas, agora... não, antes disso eu queria só dizer que acho, é só uma nota, porque realmente estou indignado. Há 2 ou 3 produtos que estão a ser anunciados na televisão sem qualquer relação com a seleção nacional ou com incentivo aos nossos 11 Esses jogadores produtos que lá deviam estão. ser boicotados. Deviam ser boicotados por todos nós. Segundo, gosto muito daquele discurso que diz: os meus filhos querem viver em Portugal, por isso ganhem agora nas meias finais. E é um raciocínio encantador, por exemplo, porque é de facto uma coisa que se verifica. Quem conquista uma competição internacional, depois vive-se melhor lá. Por exemplo, os gregos, neste momento, é um povo, ganharam em 2004, é um povo que toda a gente admira. São trabalhadores e galhardos e os espanhóis, que são campeões da Europa e do mundo e estão com 25% de desemprego, mas contentes. Estão ali com... E agora, preferências para a meia-final? Para... meia-final, sim. Não podemos, Espanha ou França? Não podemos ter preferência. É óbvio que a final vai ser a Espanha-Alemanha. Já foi anunciado pelo Platini. Já foi decretado. Já foi decretado pelas autoridades. Portanto, quem somos nós para... Não, eu voto na Espanha, apesar de tudo. Acho que vai ser mais animado. Sim, eu prefiro jogar contra os E a espanhóis. nossa necessidade de vingar as humilhações sucessivas frente aos gauleses. Deixa lá isso. Não, eu preferi não encontrar a Grécia, prefiro também não encontrar a França E Paulo Bento uma vez já deu 4 secos à Espanha. E os espanhóis. Este fim de semana vai ficar-se a saber, e na quarta-feira veremos se Portugal continua a campanha vitoriosa a caminho de Kiev. No fim de semana saberemos se é a Espanha ou a França que nos vai tocar. É chegada a altura dos decretos e o João Miguel Tavares, ainda na vertente desportiva, decreta um voto de louvor a Rui Costa. Mas não é caso para os nossos ouvintes esportistas e sportinguistas se indignarem desta vez. Não. É que dentro daquela lógica que o futebol come tudo, o pessoal esqueceu-se de olhar para o lado e... É Rui Costa, mas é o ciclista, outro. porque Rui Costa ganhou a volta à Suíça, que deve ser assim o maior feito do ciclismo nacional desde os tempos de Joaquim Agostinho, mas ninguém ligou a mínima. E era só para chamar a atenção. É verdade que depois estamos sempre à espera que apareça algum controle antidópico pelo caminho, mas até ver, viva Rui Costa. Okay. O Pedro Mexia Eu gosto imenso de decreta... ciclismo, sempre tive um fascínio por fármacos. O Pedro Mexia decreta que se desliga o modem, mas não está a falar de informática. Não, é o modem francês. Nós já falamos aqui das eleições francesas e um dos resultados divertidos das eleições francesas foi que o presidente do partido centrista, o François Bayrou, que apoiou o Hollande, portanto, que era um contra a sua matriz ideológica, estranhamente, depois de 25 anos, não foi reeleito. Ou seja, e depois disse, bem, os meus eleitores não perceberam. E eu gostava de comentar esta
freitas do amaralização, não soa nada bem, do centro, porque agora os outros, depois disto acontecer, os outros partidos todos do centro reuniram-se e formaram um novo partido, que tem 20 deputados e teve mais de 1 milhão de votantes, e disseram, bom, de facto, a nossa função do centro-direita é moderar, é ter a influência de moderar a direita, sobretudo impedir que ela se aproxime das teses da Frente Nacional e não fingir a equidistância e fazer o jeito à esquerda. Portanto, eu acho que eles seguem a política portuguesa. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta uma vara para Duarte Lima. Uma vara para Duarte Lima. Vara? Um tribunal privativo só para Duarte Lima. Não um conjunto de porcos. Não um conjunto de porcos. Mas, se ele se meter em negócios com o Manuel Godinho, pode fazer intercâmbio de pescada com chouriças e coisas. Não. Era só um tribunal privativo para Duarte Lima, porque esta sexta-feira vem num jornal que parece que Duarte Lima também é arguido no caso dos submarinos. Não há grande falcatrua da contemporaneidade portuguesa na qual Duarte Lima não esteja metido. É possível que se venha a descobrir que Duarte Lima era o sidekick do Zé do Telhado e esteve também com Soares dos... Como é que se chamava? Soares dos Reis? Alves dos Reis. Não, é possível, atenção. Pronto, está concluída mais uma análise da semana e para a semana, na sexta-feira, vamos estar em Faro, ao vivo, 1 hora mais cedo que habitualmente, ou seja, a partir das 6 da tarde, no centro da cidade. A entrada é livre, estão todos convidados, todos aqueles que quiserem juntar-se ao Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Até Faro.